Fala galera dos nonos anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentei a velocidade do vídeo e vamos corrigir a última atividade que eu passei. Principalmente se você ficou com dúvida sobre esse conteúdo até agora, preste bastante atenção. É bem simples essa parte aqui. Lembrando que nós não estamos resolvendo equações do segundo grau. A gente não está trabalhando ainda com a solução delas. A gente apenas está aprendendo a identificar, encontrar os coeficientes, verificar se ela é completa ou não. Ainda a gente não chegou na parte de encontrar a solução da equação. Mas enfim, vamos lá. Na questão número 1, ele quer que a gente identifique quais dessas 4 equações são do segundo grau. Quais dessas aqui são do segundo grau? Bom, para que a equação do segundo grau, para que a equação seja do segundo grau, deve haver uma incógnita com expoente 2. Expoente é esse número que fica em cima. Então tem que ter uma incógnita com expoente 2 e não pode ter uma incógnita com expoente maior do que 2. Então, por exemplo, essa equação aqui, a letra D, ela tem uma incógnita com expoente 2. Incógnita é a letra, tá? É o termo desconhecido da equação. Então, ela tem uma letra aqui com expoente 2. Só que isso não faz dela uma equação do segundo grau, porque ela tem uma mesma incógnita dessa com expoente 3, ou seja, maior do que 2. Então essa equação aqui é do terceiro grau. O que determina o grau da equação é o expoente, é a letra com maior expoente. Então, como o maior expoente aqui é o 3, essa equação é do terceiro grau. Essas duas equações aqui, elas têm expoente 2 na letra e não tem nenhuma outra letra com expoente maior do que esse. Então essas duas aqui são equações do segundo grau. Essa daqui não tem nenhuma letra com expoente 2. Na verdade, o expoente dessa letra aqui é um invisível, então ela é uma equação do primeiro grau. E essa daqui é uma equação do terceiro grau por conta desse y elevado a 3. Então as únicas que são equação do segundo grau é essas duas aqui, letra A e a letra B. Na questão número 2, ele fala o seguinte: em cada uma das equações do segundo grau a seguir, diga quais são os valores dos coeficientes A, B e C. Em seguida, diga quais são completas. Então, duas coisas que o exercício quer que a gente faça. Ele quer que a gente encontre os coeficientes A, B e C. E em seguida, ele quer que a gente diga se a equação é completa ou incompleta. Então, vamos fazer isso. Eu vou copiar essas equações, colocar aqui no quadro. Bom, galera, vamos começar com a letra A. Lembre-se que uma equação do segundo grau, ela é apresentada conforme esse padrão aqui, ó. Essa é uma forma padrão de todas as equações do segundo grau. Lembrando que no lugar desse x, pode ter uma outra letra qualquer, tá? Não precisa ser x. O x é o que a gente chama de incógnita. É o termo desconhecido da equação. É aquilo que a gente vai encontrar quando a gente estiver aprendendo a resolver as equações. O A, o B e o C são números quaisquer que nós chamamos de coeficientes. Então, o A é um coeficiente, o B é um coeficiente, o C é um coeficiente. Deixa eu escrever essas palavras porque eu acho que alguns alunos têm dúvida. Então, coeficiente é o A, B e C. E a gente tem a palavra também incógnita, que é o X. Tá? Muito bem. O exercício quer que a gente encontre os coeficientes. Bom, para isso, basta que você verifique o seguinte. O coeficiente A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado, a letra que está ao quadrado.
O coeficiente b é sempre o número que acompanha a letra que não está ao quadrado. E o c é sempre o número que vai ficar sozinho. Então é só você recordar isso. O a é o que acompanha a letra que está ao quadrado, o b é o que acompanha a letra que não está ao quadrado e o c é o que fica sozinho. Pode acontecer de o b ser zero. Se o b for zero, vai ficar 0 vezes x, que dá 0, isso aqui some. Então, quando o b for zero, a equação vai ficar apenas assim, ó. Isso aqui é quando o b for zero. Quando o c for zero, a equação vai ficar assim, ela não vai ter aquele número que fica sozinho. É quando o c for zero. E pode acontecer do b e do c serem zero. Nesse caso, a equação vai ficar só com ax ao quadrado. Se a gente colocar igual a zero. Nesse caso aqui, o b e o c são iguais a zero. Exemplos de equações assim. Quando a equação é completa, um exemplo seria isso aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de equação completa, igual a essa. Um exemplo de equação que falte o b. Vou colocar de cá. Esse aqui é um exemplo de equação igual a essa. Um exemplo de equação que falte o c. E um exemplo de equação que falta o b e o c. Então, as equações podem vir dessas diversas maneiras. Bom, agora que eu comentei isso, vamos para o exercício propriamente dito. Vamos lá para a letra A. A letra A, ao invés de ter o x como incógnita, a gente tem a letra z, mas isso não interfere em nada. Então, 3z mais 11z mais 6. Faça de conta que no lugar desse z a gente tem um x, mas isso não interfere em nada, tá? Aí ele pergunta quais são os coeficientes a, b e c. O a é sempre o número que acompanha a letra que está ao quadrado. Então, o a é 3. O b é sempre o número que acompanha a letra que não está ao quadrado. Então, o b é 11. O c é sempre o número que fica sozinho. Então, é 6. Pronto, encontramos os coeficientes. Aí o exercício pergunta se essa equação é completa. Se ela tem o a, tem o b e tem o c, ela é uma equação completa. Então você escreve lá que ela é uma equação completa. Beleza? Agora vamos fazer a letra B. Bom, quais são os coeficientes a, b e c dessa equação? O a é o número que acompanha o x ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui na esquerda do x, esse número é um invisível. Então, o a é 1. O b é o número que acompanha o x que não está ao quadrado. Como não tem nenhum número visível, vai ter um invisível, com esse menos fica menos 1. Então, o b é menos 1. Isso aqui é o b. O c é o número que fica sozinho, então é o menos 2. Como a equação tem os 3 coeficientes, ela também é uma equação completa. Vamos agora fazer a letra C. A incógnita agora é o y. Quais são os coeficientes? O coeficiente A é o número que acompanha a letra que está ao quadrado. Então, é o menos 2. O B
é o número que acompanha a letra que não está ao quadrado. Então teria que ter um outro y aqui que não estivesse ao quadrado para ter um número acompanhando ele, esse número seria o b. Como a gente não tem essa letra, é porque o b é 0. Sempre que faltar essa letra que não está ao quadrado, o b é 0. E o c é o número que fica sozinho, é o menos 50. Como a equação está faltando o coeficiente b nela, é uma equação incompleta. Agora vamos fazer a letra E. Qual é o coeficiente A? O A é o que acompanha a letra que está ao quadrado. Então, é 2. Qual é o coeficiente B? É o número que acompanha a letra que não está ao quadrado. Como a gente não tem uma letra aqui que não está ao quadrado, o B é 0. Qual é o coeficiente C? O C seria um número que ficaria sozinho aqui. Como a gente não tem esse número, o C é 0 também. Então, esses são os coeficientes. Como a gente não tem o coeficiente B e nem o C, a equação é incompleta também. Então é isso, galera. É basicamente isso. É basicamente essa a atividade. Então, está aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. E até a próxima. Falou!